Rapaziada, beleza? É o seguinte, Matheus aqui na área. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa diferente. A minha coleção de notebooks que eu tenho aqui. Tirando o fato do meu que eu tenho aqui, que está gravando esse vídeo no momento, eu vou mostrar a minha pequena coleção de notebooks que eu tenho, que são usados e que eu recebi, que eu ganhei. Beleza? Então muito obrigado aí a quem me deu, inclusive, tá? Eu vou mostrar um pouquinho agora onde é que eles estão guardados, porque eu acho que vai ser interessante vocês verem como é que eu organizei esses notebooks, porque eles estão numa organização que eu fiz no meu quarto, numa prateleira específica. Vai ser melhor eu mostrar pra vocês do que eu apenas ficar falando, beleza? Então vamos lá. Bom, rapaziada, tô aqui com meu celular gravando aqui então. Essa daqui é a minha coleção, né? Tá aqui, meus notebooks. Não liga pra minha chave que tá aqui não. No caso, pra iluminação, eu uso essas lâmpadas, essas luminárias aqui. Elas só funciona quando tá escuro. Então aqui na prateleira de cima, que eu tenho duas, tá? Aqui na prateleira de cima, então, eu tenho um pequeno manual que eu imprimi com alguns comandos do Linux, caso eu esqueça, eu sempre tô consultando aqui. E aqui nós temos o carregador dos computadores, beleza? Cada um categorizado com o seu nome e número, tá? Aqui nós temos os carregadores dos celulares, que sim, tem celulares e tablets aqui. Aqui temos então os notebooks. Temos 3 notebooks e um netbook. Nós vamos começar então com o mais potente de todos. Oh, caramba, quase que eu derrubei a lâmpada aqui. Então nós vamos começar com o mais recente de todos. Então, o Lenovo. Bom, rapaziada, tô aqui de novo, né? Aqui tá o laptop da Lenovo. Então, esse notebook, ele é o mais potente de todos que eu tenho, tá? Então, aqui vai a parte traseira dele, né? Tem um leitor de CD e DVD. Então, quais são as specs dele? Nós temos então um i5 de quinta geração, beleza? Nós temos um i5 de quinta geração, 8 GB de RAM DDR3, uma placa, por incrível que pareça, nós temos uma placa de vídeo dedicada nele. Fiquei impressionado quando eu vi isso, porque ele tem uma Radeon Graphics, que é uma placa de vídeo dedicada da AMD. E eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu ganhei ele, beleza? Tá aqui, ó, tá aqui ele aberto. Eu vou ligar ele aqui então pra vocês conseguirem ver. Esse notebook aqui então, por incrível que pareça, eu não estou rodando o Windows, apesar que vocês viram o adesivo do Windows atrás dele. Eu estou rodando o Arch Linux, que eu instalei nele, porque eu prefiro 1000 vezes o Arch Linux, porque eu sou melhor, consigo usar melhor sistemas operacionais Linux, beleza? Tanto que o meu computador principal utiliza Linux. Você consegue até ver ele dando boot aí, né? Só aguardar um pouquinho. Ele tem um HD de 1 TB, esqueci de mencionar isso, tá? Como interface gráfica padrão, eu utilizo o GNOME, o mesmo que eu utilizo neste computador que está gravando para vocês neste exato momento, tá? A tela dele é LCD, não é touch, mas tudo bem, não é problema. Ele não tem bateria, apesar de que se vocês olhassem atrás, até parece que tem a bateria aqui, mas aqui é só a carcaça dela. A bateria de verdade não quis funcionar, então eu arranquei para ela não ficar me dando problema. Porque às vezes ele ficava desligando porque ele falava que estava desligada, que a bateria estava descarregada, tal, essas coisas. Então não era uma experiência muito legal, né? Aí, ó. Deixa eu apagar a luz aqui para ficar mais fácil para vocês conseguirem ver. Aí, ó. O Arch Linux. Eu consigo usar ele desse jeito mesmo, tá? Só para eu conseguir mostrar para vocês. Tá a minha senha aqui. E ele vai logar aqui. Então, no Arch Linux, como não podia faltar, eu gosto do Linux por causa da sua customização, do que dá para fazer de customização para ele. Eu gosto muito dos efeitos das customizações que dá para fazer nele. Até por isso que eu até prefiro utilizar ele, tá? Então nós temos o GNOME como principal interface gráfica, né? E é claro que, como eu falei, como eu instalei umas modificações, então a gente tem umas animações extras nele funcionando. Então isso inclui animações que fazem isso aqui, desse jeito. E até mesmo animações de quando você maximiza e quando você minimiza, ele também tem animaçõezinhas. Olha que legal. Então, tá aí. Então, olhando aqui então o gerenciador de tarefas, pra gente ver em média como é que tá o uso. Então, da nossa CPU é um i5 5200U. Porque é de baixa performance. Então ele está utilizando em torno de 4% da CPU em idle. Ele só está com o terminal aqui aberto, né, para rodar
o negócio aqui certinho, e o GNOME Shell, que é a interface gráfica. Do disco, então, ele tem 59 GB usados, porque tem o sistema operacional, tem o swap, que inclusive é de 3 GB, tem que aumentar para 8, por causa que a memória RAM que ele tem, para poder fazer hibernação. De memória RAM, ele está usando apenas 1 GB e 400 MB dos 8 que temos aqui no sistema. Tá? Aí, esse aqui é o primeiro computador. Aí, rapaziada, estamos aqui com o nosso Filco. Uma coisa que vocês podem ver é, essa tampa, ela é um imã de impressão digital. Vocês estão conseguindo até visualizar isso, né? Porque ele tava limpo, tá? Ele tava limpo. Eu vou até limpar ele aqui na frente, pra vocês verem como é que isso aqui vai ficar sujo. Eu tenho aqui um pouquinho de álcool isopropílico, que a gente espirra, então. E passa assim mesmo pra dar uma limpada. E isso aqui, ele é um imã de impressão digital. E é normal, porque isso aqui é Black Piano, ele tá todo riscado, inclusive, também. O que é completamente normal, tá? Então não, caso vocês estejam bravos, eu não estou reclamando. Só estou mencionando que isso aqui é um imã de impressão digital, que vocês conseguiram ter. Só de encostar meu dedo. Aí, ó, passar, já tá carimbado. Vamos ligar ele na tomada, então. Beleza? Eu estou ligando o carregador para ele não perder performance, tá? Porque se você conhece o notebook, ele normalmente perde performance quando você está utilizando ele fora do carregador, por causa para economizar bateria, tá? Agora vem umas pequenas características dele. Então esse notebook ele tem um Pentium Dual Core T4300, tá? Então ele é Dual Core, como o próprio nome fala. Ele tem Wi-Fi, né? Não é tão antigo esse ponto de não ter. Tem uma web câmera de 1.3 megapixels aqui em cima, tá? E agora ele tem 4 GB de RAM DDR3 e um HD de 320 GB. Agora, o porquê que eu tava mencionando tanto esse notebook ser um pouco esquisito? Simples. Pelo fato de que ele tem uma placa de vídeo tão antiga que simplesmente sistemas operacionais modernos não conseguem utilizar ela. É simplesmente isso. Por exemplo, Linux não tem driver. Eu tentei muitas versões de Linux. Tentei o MX Linux, tentei o Ubuntu, o Arch, Mint, como é o Fedora, nenhum deles suporta essa placa de vídeo. E qual é essa placa de vídeo, vocês perguntam? É uma Silicon Integrated Systems 3 Mirage. Não, Mirage 3. Então, no caso, a sigla dela fica Sys Mirage 3. Pode ser um nome meio estranho, mas é isso. Quem joga CS aí vai estar reconhecendo esse nome Mirage. Mas é isso. Então, vou ligar ele aqui. Eu tava com a ideia de utilizar o Windows XP nele, pelo fato de às vezes ser melhor tá utilizando o Windows XP e tal. Mas eu acabei decidindo que não vou usar o Windows XP, vou usar um sistema operacional um pouco mais moderno como o Windows 7. Deixa eu colocar uma coisa para apoiar a tela dele aqui atrás. Aí, perfeito. Então eu estou utilizando o Windows 7 como sistema operacional, como vocês conseguem ver, ele está dando boot. Tá? Ele está dando boot. Só aguardar então ele iniciar aqui certinho. Ele tem um HD, mas apesar de ser um HD, ele não é tão... Sonzinho. Então, como sempre, eu tenho que customizar as coisas. Deixa eu aumentar o brilho um pouco disso aqui, pelo amor de Deus. É muito baixo esse brilho, que eu tava usando ele na bateria agora há pouco. Vamos ver, deixa eu apagar a luz aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. Acho que assim ficou, na verdade, foi pior. Tá, eu vou virar pra vocês conseguirem ver mesmo, tá? Tá aqui, deixa eu... Tá minha senha. Eu desbloquear ele. Aí, ó. Desbloqueou. Apesar da placa de vídeo ser antiga, o Windows 7 suporta ela, aliás. E por pura coincidência, esse notebook ele veio com o Linux, tá? Tinha um adesivo aqui, mas eu arranquei, um adesivo bem aqui nessa região. Mas eu arranquei porque ele simplesmente estava muito degradado. Eu não queria manter ele aqui por causa de questões estéticas. Dá pra vocês verem até umas marcas de uso aqui. Isso aqui não é detalhe dele, isso aqui é quebrado mesmo. Tanto que de vez em quando ele faz umas estraladas. E apesar de eu falar que a bateria dele funciona, toda vez que ele despluga do carregador eu desligo ele, ele reseta o horário. Então, não estranhem se o horário estiver em 2008, tá? É normal isso acontecer. Então, ele está rodando o Windows 7. E como eu faço para acessar a internet se eu estou no Windows 7? Primeiro eu uso o Super Me 1. É um navegador
baseado no Chrome, só que feito para sistemas operacionais mais antigos como esse. Então ele suporta o Windows XP, por exemplo, acessar sites modernos com o Windows XP utilizando isso aqui. Ah, e aí que vem o detalhe, ó. A bateria dele funciona, tá fora do carregador. Tá fora do carregador e ele tá funcionando. Só que assim, a bateria dele tá naquele nível que... se ele tá em 100% em 1 minuto e 40, no caso 100 segundos, ele desliga, tá nesse nível. Mas não podemos reclamar. Nós temos, entre aspas, um no-break de notebook aí funcionando. Temos que parar pra pensar nisso. E morreu. Eu acho que ele desligou, rapaziada. É. Esse notebook eu falei, ele já é meio antigo. Então, tipo assim... ele meio que funciona quando quer, tá? Ele meio que funciona quando quer. E é até por isso que eu acabei não continuando usando Linux nele, porque Linux vivia dando problema, porque vivia desligando do nada. Mas tá, é isso. Esse aqui é o notebook da Philco. Mas é isso. Vamos pro próximo então agora. Tá, esse notebook então foi o primeiro que eu ganhei, tá? Do jeito que ele veio, ele só não tinha HD. Ele tava todo desmontado, eu tive que remontar. Não liguem o estado dele, é porque isso aqui é detalhe estético para deixar ele mais bonitinho, porque ele está realmente bem feinho por baixo dessas fitas. Os botões dele aqui estão tudo quebrado da bateria, apesar que nem bateria ele tem, tá? Esse notebook tem uma característica, porque tem como eu comprar um módulo para ele para colocar um cartão SIM para ter 4G nele. Você colocaria bem aqui daí o cartão, enquanto aqui fica a placa dele. Então aqui fica a memória RAM e aqui fica o HD ou SSD, que no meu caso é um SSD, esse aqui é um SSD de 240, com a placa de rede aqui do lado, tá? Então esse notebook também é um imã de impressão digital aqui na tampa traseira, apesar de não ser Black Piano, também é um imã de digital. Então vamos dar uma limpeza nele aqui, né? Beleza? Então esse notebook, como eu mesmo disse, quem já acompanha meu Instagram vai saber que este notebook daqui, ele é absolutamente um notebook que marcou, no caso, meu Instagram, porque esse notebook aqui, ele foi o primeiro que eu ganhei, tá? Inclusive, né, tá aí o notebook. Tem que abrir com cuidado porque aqui atrás dele tá quebrado e aqui também tá meio quebrado porque foi quando eu troquei o cabo flat da tela dele. Que por falar nisso, sim, o cabo flash desse notebook tava quebrado da tela. Então, tipo, uma faixa inteira daqui de baixo não tava funcionando. Só que ela aparecia aqui em cima também. Ela aparecia aqui nos dois. Tipo, a barra de tarefas inteira aparecia aqui em cima. E não só isso. Esse lado aqui cortava assim pra fora, ficava pra fora. Então eu troquei o cabo flash e resolveu o problema. O que mais que eu troquei nele também? A webcam, o alto-falante e também troquei o cooler, que também estava com problema. E esse notebook tem uma característica legal, que quem acompanha o Instagram já vai saber. Isso daqui. Isso daqui é um controle remoto infravermelho. Ó, ele até funciona, ó. E ele também funciona, tá? Então esse daqui, ele tem um Intel Core i5 430M, ele é muito bom. É um i5, apesar de ser um i5 de primeira geração e não ser que nem o Lenovo, que era um i5 de quinta geração, esse i5 aqui também dá pro gasto, tá? Então, se eu não me engano, ele é quad-core, se não for ele é dual-core. Ele tem então 8 GB de RAM DDR3 também, tá? Então, um SSD de 240 SATA. Agora, é assim, ele tem um problema também. Ele faz um barulho do caramba. Só escuta. Só porque eu fui falar, ele desligou a ventoinha, tá? Só porque eu fui falar do barulho, ele desligou a ventoinha. E esse notebook, ele tem uma coisa muito legal. Ele tem reconhecimento facial. Então aqui, ó, apareceu dessa janelinha aqui na tela de bloqueio. Por quê? Porque ele é reconhecimento facial. Então eu aperto, tipo, qualquer tecla. Ele vai iniciar a captura de vídeo. Vamos ver se ele consegue me desbloquear. Normalmente, acho que ele não vai reconhecer minha cara. Deixa eu ligar uma luz a mais aqui pra ver se ele reconhece. Às vezes ele até pega. Nossa, só piorou a situação. Não, pera aí, vamos ligar uma luz extra aqui na minha frente. Não foi.
tá? Ele utiliza a base de foto. Então é normal que às vezes ele não venha com isso. Então é só logar na minha conta aqui normal com senha mesmo, tá? Aí agora isso vai começar a fazer barulho, ó. Só escuta. Não sei se vai dar pra ouvir. Aí, ó. Ele faz isso quando ele tá com o computador iniciado, tá? Então aqui está o computador. Deixa eu ligar o Wi-Fi dele aqui, então. Esse computador, o que ele mais impressiona é que ele tem uma touch bar. Então aqui, ó, tem um volume aqui que você só pode ir apertando, e ele tem também um slider. Junto do lado ele tem também o botão de mute dele, tá? Por algum motivo não está funcionando o LED, tá? Mas não tem problema. Normal as coisas resolverem falhar do nada, tá? E ele também tem um botãozinho para Wi-Fi aqui no canto, que quando eu aperto ele acende e aí o Wi-Fi tá desligado. E quando eu apago o Wi-Fi liga, tá? Então é isso. Bom, então ele tá rodando o Windows 11, tá? Aqui tá o controle dele, então eu vou mudar então o volume dele pelo controle. Ó, vocês vão conseguir ver bem aqui embaixo, vai aparecer a janelinha que eu tava mudando de... Ó lá, na tela, vocês já conseguem até ver na própria tela. Deixa eu arrumar a posição da câmera aqui, ó. Aí, ó, não dá pra ver que eu tô mudando? Eu tô mudando tudo com esse carinha aqui, ó. Aí, ó, tô mudando. E sim, eu instalei o Windows Media Center nele, tá? Então eu instalei o Windows Media Center nele para eu poder controlar com o controle. Porque esse notebook é da época em que as TVs não eram smart, então muita gente ficava plugando o computador na TV para poder utilizar como TV smart. Então aí vem a ideia desse controle que algumas marcas adotaram. Eu sei que a Dell e a HP eu tenho certeza que adotaram, eu não tenho certeza se outras marcas também adotaram, tá? Mas ele tem um controle para você poder justamente controlar. Ele, inclusive, se ele estiver completamente desligado, no estado de estar, tipo, completamente desligado. Você ranquei ele da energia aqui, pluguei de novo e ele tá desligado. Eu não preciso apertar o botão de power, posso ligar ele por aqui também. Também funciona isso, tá? Mas é claro, para isso aqui funcionar, eu tenho que instalar um driver, porque o Windows 11 não vem por padrão com ele, tá? Então, é isso aqui. Então, que nem os outros dois notebooks, eu não sei se eu citei os outros dois, mas ele tem um leitor de CD e DVD também aqui do lado. Tá? E é mais isso mesmo. Esse notebook ele é mais simples. Ele é um notebook mais normal, tirando o fato que ele tem um controle remoto embutido. Tá? Então, e essas coisas que estão em fita azul, não é dele, tá? Foi eu que coloquei fita isolante azul nele. Por causa da idade dele, ele tá meio descascando. Então, tipo, até aqui também, aqui, ó. Aqui vocês conseguem notar que ele tá até quebrado também. Aqui atrás também, ó, entendeu? Então tá tudo meio arrebentado nele, tá? Mas é isso. Esse daqui é o notebook da HP. Ah, inclusive eu não sei se eu consegui mostrar. Eu vou mostrar duas coisas de uma vez só. Eu vou plugar então ele aqui na energia. Eu vou pegar o controle, então eu vou mostrar que realmente dá pra ligar ele pelo controle. Vou só abrir a tela pra ele não travar, mas eu não vou abrir pra vocês verem a tela. Eu quero que vocês vejam essa logo aqui, ó. Então quando eu aperto pra ele ligar, ele acende essa logo. Essa logo aqui, ela é brilhosa. Ó, aqui, ó. Ela brilha. E você que pensava que só a maçãzinha da Apple que brilhava atrás. Não. O notebook da HP também brilha. Tá? O notebook da HP também brilha. Vou desligar ele aqui então. O notebook. E o mais engraçado por incrível que pareça, não tem aqueles problemas que muitos MacBooks tiveram. Que era o problema da luz dessa logo atravessar a tela e aparecer na tela que o usuário estava utilizando. Aparecia normalmente lá que ia, tipo, como é que fala? Ficava uma mancha mais esbranquiçada na tela por causa dessas logos assim que brilhavam. Até por isso que a Apple parou de fazer isso, para poder deixar os notebooks dela cada vez mais finos e não grossos que nem esses aqui eram, porque isso aqui não é fino. E beleza, rapaziada. Como eu mesmo mencionei pra vocês, esse notebook, netbook, né? Nem notebook, tá? Ele tem umas peculiaridades. Também tem essa coisa desse Black Piano atrás, que também é um ímã de impressão digital, tá? Também carimba bastante o dedo aqui na tampa traseira dele. Um pouquinho isopropílico não resolva, tá? Bem melhor.
Tá, então esse netbook aqui, então, ele tem as suas marcas de uso. Ele também, todos eles que eu ganhei, não ganhei novos, todos eles são usados. Aqui, então, nós temos uma parte traseira bem simples, uma parte que estava quebrada que eu fiz o reparo, então eu coloquei fita para tampar. Esse netbook, então, ele tem uma bateria modificada, não é a original dele, porque a original dele em si não é desse tamanho, tá? Essa bateria aqui, ela é de 6 células, ela não é só de 3, então ela tem 6 células aqui dentro. Normalmente a de 3 dele ela é pequenininha, ela ficava junto assim do netbook, eu tô falando errado. Então é isso. Então aqui nós temos o HDzinho dele de 250 GB, nós temos então aqui a placa, sim, aqui é a placa de rede, tá? Então você tem a plaquinha de rede aqui pequenininha, tem 2 PCI, tem mais um PCI aqui do lado. Plaquinha de rede aqui, e aqui nós temos a memória RAM que é 2 GB DDR2. Como processador, a gente tem um Atom Z520, tá? Sim, ainda existia esse negócio. Atom Z520, uma limpada aqui na tela dele, tá bem suja. Tá? Inclusive, se você estiver procurando produto para fazer limpeza de tela, recomendo vocês comprarem álcool isopropílico, porque ele se vazar dentro do notebook não tem problema, do celular, notebook. Mas eu devo avisar vocês, quem tiver relógios inteligentes como esse daqui, não mergulhem nesse negócio em álcool isopropílico de jeito nenhum. Você vai estragar a vedação dele, porque ele resseca essas borrachas e qualquer respingo de água vai estragar ele. Foi assim que eu perdi um Mi Band, tá? Então fica o alerta aí pra vocês. E como eu mencionei, a bateria dele funciona, então você consegue ligar ele fora do carregador. O carregador dele tá aqui, ó. Aí, ó, Acer. E como sistema operacional, então eu tenho o Emacs Linux aí. Eu tentei fazer a utilização do Arch, mas infelizmente o Arch Linux dá muita dor de cabeça com o Shorg e ele não consegue iniciar o servidor gráfico. Aí acaba que não funciona, beleza? Aí a gente meio que tem que se virar com ele desse jeito, né? Então tá aí. Ele tá dando boot no MX Linux. Então o MX Linux ele é baseado em 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo, que é o Anti-X e o Debian. Ele tem os dois, então ele tem a compatibilidade para os programas dos dois. Por que eu escolhi um sistema operacional tão desconhecido, ao invés de um Ubuntu, um Debian, ou até mesmo o próprio Arch? Tá, primeiro que o Arch Linux dá muita dor de cabeça com a placa de vídeo que ele tem. Aí, ó, aí iniciando o MX Linux. Eu vou então ficar de olho no Verbose. Normal isso acontecer, tá? Problema de memória RAM. Quando isso acontece, a gente vem, arranca a bateria, pluga de novo e a gente tenta de novo. Isso acontece quando você fica mexendo ele e a memória RAM dá mau contato, dá o famoso Osmar, como dizia meu pai. Osmar contato. Mas tá aí, ó. Então vamos dar boot de novo no Emacs Linux. Tá? E assim, o Emacs Linux, eu estou utilizando ele nesse sistema operacional, nesse computador, porque não existe, não tem como dar boot em um sistema operacional que é 64 bits nesse computador. Pelo fato de que a CPU dele é dual core, então já é ótimo. Eu tive um netbook da Acer também que era parecido com esse, era mesma linha, mas era outro modelo, que é um Aspire One. E o problema era, esse notebook ele era terrível, porque ele só tinha um core. Um único core. Um núcleo. Esse aqui nem threads tem. Não tem nem núcleo virtual. Ele só tem uma coisa. Ele só tinha um núcleo. Esse aqui tem 2. Mas não tem nenhuma thread, tá? Então a tela dele ela é HD 1366 por 768. Então, ele tá aqui dando boot no MX Linux, tá? Que foi o sistema operacional que eu achei mais legal para ele. Por padrão ele vinha com Windows 7 Home Premium, mas eu não gostei muito do Windows, porque como vocês sabem eu não gosto de Linux. Então eu só tenho o Windows 11 naquele HP, pelo fato de que às vezes eu preciso do Rufus para fazer pendrive bootável, ou utilizar o CorelDRAW. Eu também desenho no CorelDRAW para fazer alguns adesivos aqui para algumas coisas aqui de casa, tá? E às vezes eu preciso dele e não tem. Então tá aqui o Emacs Linux, tá iniciando, ele demora porque é um HD bem velho isso aqui.
Então, pro Emacs Linux, ele roda tudo da RAM, então ele é para fazer uma experiência para o usuário bem melhor. Ele tem suporte para efeitos de transparência. Então a gente tem que ter aqui um widget dele, né, que tá terminando de carregar. E assim, ele tava com 100% de bateria, agora ele tá com 73% de bateria, tá? Ele está com 73% de bateria. A bateria dele também não dura muito. Eu vou abrir o terminal para poder mostrar para vocês o que eu queria dizer com efeitos de transparência. Então aqui, ó, tá vendo que eu passo e o papel de parede continua aparecendo? É isso que eu quis dizer. Então, aqui tá carregando então o New Fat para poder mostrar para vocês, tá? Então, é isso daqui, tá? A placa de vídeo dele é integrada, né? Porque é um Atom. Ela é a famosa Pousbo, não sei se assim que fala. Essa daqui são os specs dele, tá? Vocês vão entender melhor, se vocês quiserem pesquisar depois. Então essas daqui são as especificações dele. E é isso, ele tem um kernel bem atual até. Vou falar, apesar que a experiência de navegação com as coisas dele pode não ser lá das melhores coisas. Mas o Emacs Linux trouxe vida de volta a ele, disso eu não vou mentir. Tá? Então, é isso para esse netbook aqui. Ele usa o XFCE como interface gráfica. Mas é isso aqui para esse notebook aqui então, esse netbook.